Era uma daquelas noites em que o silêncio da casa pesava mais do que qualquer barulho. Lá fora, a chuva batia contra o vidro da janela do quarto, aquele som constante e abafado que, em qualquer outro dia, me faria dormir em segundos. Mas hoje não. Hoje, o som da chuva parecia apenas um relógio marcando o tempo de algo que eu não queria enfrentar. Eu estava deitado, encarando o teto, sentindo o lençol frio contra a pele, mas meu corpo inteiro fervia. Minhas mãos estavam suadas. Meu coração batia num ritmo irregular, como se soubesse de algo que minha cabeça ainda tentava negar. Ao meu lado, a cama estava vazia, mas a presença dela ainda estava ali. O perfume dela no travesseiro, doce, familiar, que antes me acalmava e agora me causava um nó no estômago. E, claro, o celular. O maldito celular esquecido em cima da comoda de madeira escura, a poucos metros de mim. A tela estava apagada, inofensiva, um retângulo preto e silencioso. Mas eu sabia o que tinha visto. Ou achava que sabia. Minutos antes, ele tinha vibrado. Uma única vez. Um zumbido curto que cortou o ar do quarto como um grito. Ela estava no banho. Eu ouvia o chuveiro ligado, a água caindo, o som abafado de alguma música que ela gostava de ouvir enquanto se arrumava. Normalmente, eu ignoraria. Respeito a privacidade dela, sempre respeitei. Confiança é a base de tudo, não é o que dizem? Mas a tela acendeu. E, do lugar onde eu estava, a luz iluminou o quarto escuro por apenas 2 segundos. Foi o suficiente. O nome brilhou em letras brancas, nítidas, impossíveis de desver. Dante, chefe. E logo abaixo, o início de uma mensagem que fez meu sangue gelar. Amanhã a gente resolve aquilo direito. Precisa ser só nós dois. Attila apagou. O quarto voltou a ficar escuro. Mas a frase ficou gravada na minha retina, queimando. Precisa ser só nós dois. Por que o chefe dela mandaria isso às 11 da noite de uma terça-feira? Por que resolver direito? E, o pior de tudo, por que só nós dois? Eu tentei racionalizar. Tentei me dizer que era trabalho. Ela é competente, é importante na empresa, talvez fosse um projeto sigiloso, uma crise de última hora. Mas a minha intuição, aquela voz chata e insistente no fundo da mente, gritava que não era nada disso. Me levantei da cama, devagar, como se o chão fosse de vidro. O som do chuveiro parou. Meu coração disparou ainda mais. Ela ia sair a qualquer momento. Se eu fosse pego mexendo no celular dela, eu seria o vilão. O namorado ciumento, inseguro, paranoico. Eu não queria ser esse cara. Eu nunca fui esse cara. Mas a dúvida é um veneno, e eu já tinha bebido a dose inteira. Dei 2 passos em direção à comoda. A mão tremia. Eu podia ouvir ela se mexendo no banheiro, o barulho do secador de cabelo sendo ligado. O barulho me deu coragem. Era agora ou nunca. Peguei o aparelho. A tela fria na minha mão parecia pesar 1 tonelada. Deslizei o dedo. Senha. Claro. Ela nunca usou senha comigo por perto, mas o bloqueio automático estava lá. Tentei a data do nosso aniversário. Errado. Tentei o aniversário dela. Errado. Tentei o dia em que nos conhecemos. Nada. O celular vibrou na minha mão, negando o acesso. Tente novamente em 30 segundos. Soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. Coloquei o celular de volta na comoda, exatamente no mesmo ângulo, rezando para que ela não notasse que tinha sido movido. Voltei para a cama e me cobri até o pescoço, fingindo dormir. O secador parou. A porta do banheiro se abriu. Senti o cheiro de vapor e sabonete invadindo o quarto, misturado com aquele perfume que ela sempre passava antes de dormir. Passos leves no carpete. Ela entrou. Eu mantive os olhos fechados, controlando a respiração para parecer calma e profunda. Senti o colchão afundar do outro lado. Ela se sentou na beirada da cama. Houve um silêncio longo. Ela não se deitou imediatamente. Eu podia sentir que ela estava olhando para mim. Ou talvez para a comoda. Será que ela viu a mensagem? Será que ela sabia que eu estava acordado? O som do celular sendo desbloqueado quebrou o silêncio. O clique suave das teclas sendo digitadas. Ela estava respondendo. Ali, ao meu lado, enquanto eu fingia dormir, ela estava respondendo a ele. A raiva subiu pela minha garganta, quente e amarga. Eu queria me levantar, gritar, arrancar o celular da mão dela e exigir a verdade. Mas o medo me paralisou. Medo de estar errado?
Talvez. Mas, principalmente, medo de estar certo. Medo de que aquela mensagem fosse exatamente o que parecia ser e que, ao confrontá-la, eu destruísse tudo que construímos nos últimos 3 anos. Ela suspirou. Suspiro cansado, pesado. Colocou o celular de volta na comoda, apagou o abajur e se deitou. Senti o braço dela passar por cima do meu peito, me abraçando. Boa noite, amor, ela sussurrou, a voz doce, normal, como se nada estivesse acontecendo. Como ela conseguia? Como conseguia me abraçar depois de trocar mensagens secretas com outro homem no meio da noite? Eu não respondi. Fingi que já estava em sono profundo. Mas minha mente estava a 1000 por hora, repassando cada detalhe dos últimos meses, procurando sinais que eu tivesse ignorado. E, de repente, eles estavam todos lá. As peças soltas de um quebra-cabeça que eu me recusava a montar. 6 meses atrás, tudo era perfeito. Nós éramos aquele casal que os amigos invejavam. Planos de casamento, apartamento escolhido, a confiança inabalável de quem sabe que encontrou a pessoa certa. Eu lembro de olhar para ela e pensar, não existe segredo que possa nos separar. Que ingenuidade! A confiança é um vidro cristalino, lindo e transparente, mas basta uma única rachadura para que a imagem do outro lado fique distorcida para sempre. E a primeira rachadura apareceu sem que eu percebesse, numa festa da empresa dela. O tal Dante. Eu já tinha ouvido falar dele, claro. O chefe visionário, o líder inspirador. Mas vê-lo pessoalmente foi diferente. Ele era mais jovem do que eu imaginava, carismático, com aquele tipo de sorriso fácil de quem está acostumado a conseguir o que quer. Ele veio nos cumprimentar. Apertou minha mão com firmeza, mas os olhos dele não saíam dela. Você tem muita sorte, ele disse para mim, mas olhando para ela. Ela é o talento mais promissor que já passou pela minha equipe. Ela sorriu, corou um pouco, agradeceu. Normal. Elogio profissional. Foi o que eu disse a mim mesmo na época. Mas agora, deitado ali no escuro, aquela cena voltava com outra cor. Eu lembrava de como ela parecia nervosa perto dele. De como ela ria um pouco alto demais das piadas dele. Coisas pequenas. Detalhes que, isolados, não significam nada. Mas somados, eles formavam uma sombra gigante sobre a nossa cama. Naquele jantar, ele ofereceu uma carona para nós dois na saída, já que estava chovendo e nosso carro estava longe. Eu recusei educadamente, disse que preferia caminhar. Ela insistiu um pouco. Ah, amor, está chovendo muito, aceita, o Dante deixa a gente na esquina. Eu bati o pé. Não por ciúme, mas por orgulho bobo de homem. Fomos a pé. Ela ficou emburrada o caminho todo. Você foi rude com ele, ela disse. Ele só queria ser gentil. Pedi desculpa. Disse que não queria incomodar o chefe dela. Fizemos as pazes. Mas hoje eu me pergunto, será que ela queria carona pelo conforto ou pela companhia? A dúvida é cruel porque ela reescreve o passado. Memorias felices ganham filtro cinza. Momentos de carinho viram suspeita de culpa. Será que ela estava sendo carinhosa naquele dia porque me ama, ou porque estava se sentindo culpada por algo que fez no escritório? Esse pensamento é uma tortura. É como ter um parasita na mente, devorando cada lembrança boa e deixando apenas o osso da desconfiança. E a rotina dela mudou depois daquele jantar. Sutilmente, no começo. Vou chegar um pouco mais tarde hoje, reunião de alinhamento. Preciso viajar a trabalho semana que vem, coisa rápida, 2 dias. Eu apoiava. Sempre apoiei. Queria ver ela crescer profissionalmente. Mas as reuniões de alinhamento começaram a ficar frequentes demais. E sempre à noite. E sempre com ele. Uma vez, liguei para ela às 8 da noite. Ela atendeu sussurrando. Não posso falar agora, estou no meio de uma discussão importante. Ao fundo, ouvi risadas. Vozes masculinas e femininas, barulho de talheres, música ambiente. Parecia um restaurante, não uma sala de reunião. Quando ela chegou em casa, perguntei como tinha sido. Cansativo, ela disse, tirando os sapatos e se jogando no sofá. A gente pediu comida no escritório mesmo, ninguém aguentava mais olhar para a planilha. Eu não disse que tinha ouvido música e risadas. Guardei para mim. Engoli a secco. Talvez fosse o rádio do escritório. Talvez fosse um momento de descontração. Eu queria acreditar nela. Eu precisava acreditar nela.
Porque a alternativa, a ideia de que ela estava jantando com ele e mentindo para mim, doía demais para ser considerada. Mas aquela noite, a noite da chuva e da mensagem, foi o ponto de ruptura. Eu não podia mais fingir. Eu precisava saber. Decidi que, na manhã seguinte, eu não ia trabalhar. Eu ia seguir cada passo dela. Ia descobrir o que resolver aquilo direito significava. Virei para o lado, olhando as costas dela. A respiração dela já estava pesada, ritmada. Ela dormia tranquila. Como alguém consegue dormir tranquilo guardando um segredo? Ou será que sou eu o louco da história? Será que estou criando um monstro onde não existe nada? Fechei os olhos, mas a imagem da mensagem brilhava no escuro das minhas pálpebras. Só nós dois. Amanhã. Amanhã eu saberia a verdade, custasse o que custasse. E mal sabia eu que a verdade seria muito mais dolorosa e complexa do que uma simples traição de novela. Mal sabia eu que, ao buscar respostas, eu estava abrindo uma porta que nunca mais conseguiria fechar. Passei o dia seguinte no piloto automático, como um zumbi caminhando entre os vivos. Liguei para o meu trabalho e disse que estava doente. Não era mentira. Meu estômago estava embrulhado e uma dor de cabeça latejava atrás dos meus olhos, mas a doença era dúvida. Fiquei em casa, andando de um lado para o outro, esperando o tempo passar. Ela tinha saído cedo, me dado um beijo rápido na testa e dito melhoras, amor, antes de sair apressada. O perfume dela ficou no ar por horas, uma lembrança fantasma que me torturava. Cada minuto sem notícias parecia uma hora. Eu olhava o relógio, olhava o celular, olhava a janela. Nada. Silêncio. E o silêncio, quando você está desconfiado, é o pior som do mundo. Às 2 da tarde, decidi que não aguentava mais ficar trancado com meus pensamentos. Peguei o carro e dirigi sem rumo por um tempo, até me ver, quase inconscientemente, estacionando perto do prédio onde ela trabalhava. Eu me sentia ridículo. Um espião amador, vigiando a própria noiva. O que você está fazendo? Me perguntei em voz alta. Mas não liguei o motor para ir embora. Fiquei ali, observando a entrada de vidro espelhado, esperando ver alguma coisa que confirmasse ou negasse meus medos. E então, eu vi. Não era ela saindo. Era ele. O Dante. Ele saiu falando ao celular, parecia irritado, gesticulando muito. Ele entrou num carro preto luxuoso e saiu cantando pneu. 5 minutos depois, ela saiu. Sozinha. Parecia pálida, olhando para os lados como se procurasse alguém. Ela entrou num táxi. Meu coração disparou. Por que ela pegaria um táxi se tinha ido de carro? E para onde ela estava indo no meio do expediente? Sem pensar, liguei o carro e segui o táxi. Minhas mãos suavam no volante. Eu me sentia num filme barato de suspense, mas a náusea no meu estômago era muito real. Seguimos por ruas que eu não conhecia, bairros mais afastados, até o táxi parar em frente a um café discreto, quase escondido numa rua arborizada. Ela desceu, pagou e entrou. Eu estacionei um pouco mais à frente e esperei. 5 minutos. 10, 15. Ninguém apareceu. Será que ela estava apenas tomando um café sozinha para fugir do estresse? Comecei a me sentir culpado. Você está louco, pensei. Ela só queria um tempo. Mas então, um carro parou. O mesmo carro preto. O Dante desceu. Ele não parecia mais o chefe confiante da festa. Parecia tenso, olhou para os 2 lados da rua antes de entrar no café. Meu mundo parou. A confirmação visual doeu mais do que eu imaginava. Não era um beijo, não era um flagra na cama, mas era um encontro secreto no meio da tarde, longe do escritório, longe de mim. Senti uma lágrima quente escorrer pelo meu rosto, mas não de tristeza. De raiva. Raiva pura, bruta. Eu queria entrar lá e quebrar tudo. Queria gritar, fazer um escândalo, mostrar para todo mundo quem eles realmente eram. Mas algo me segurou. Talvez fosse o medo da verdade final. Talvez fosse a esperança idiota de que ainda houvesse uma explicação inocente. Fiquei no carro, observando a porta do café, imaginando que eles estariam conversando. Será que estavam rindo de mim? Será que planejávamos o futuro juntos? Eles saíram depois de 40 minutos. Não estavam de mãos dadas. Não se beijaram. Mas a tensão entre os dois era palpável até de longe. Eles discutiam, mas em voz baixa, rostos próximos. Ela parecia implorar por algo. Ele parecia irredutível. Em um momento, ele segurou o braço dela com força.
Não foi um gesto de carinho. Parisha, Amiacador? Ela se soltou bruscamente e se afastou. Ele disse mais alguma coisa, entrou no carro e foi embora. Ela ficou na calçada por um momento, limpando o rosto, como se estivesse chorando. Depois, pegou outro táxi. Eu não a segui dessa vez. Eu já tinha visto o suficiente para saber que algo estava muito errado, mas aquela cena final, aquele puxão no braço, plantou uma semente nova na minha cabeça. Medo. Não medo de perdê-la para outro homem, mas medo de que ela estivesse em algum tipo de perigo que eu não entendia. Voltei para casa antes dela. Tomei um banho gelado para tentar lavar a imagem dos dois juntos, mas não adiantou. Quando ela chegou, à noite, eu estava sentado no sofá, no escuro. Ela acendeu a luz e se assustou. Amor. O que foi? Você está pior da gripe? Ela veio até mim, colocou a mão na minha testa. A mão dela estava fria. Eu tirei a mão dela com gentileza, mas com firmeza. Precisamos conversar, eu disse. A frase clichê, o pesadelo de qualquer relacionamento. Ela congelou. Vi a cor sumir do rosto dela. Ela se sentou na poltrona à minha frente, sem tirar o casaco, como se estivesse pronta para fugir a qualquer momento. Sobre o que? Ela perguntou, a voz falhando um pouco. Eu respirei fundo. Não queria gritar. Não queria acusar sem provas. Mas eu não podia mais mentir. Sobre o Dante, eu soltei o nome como uma bomba. Ela piscou, surpresa, mas tentou disfarçar. O que tem o meu chefe? Aconteceu alguma coisa na empresa? A atuação foi boa, mas eu conhecia os olhos dela. Eles estavam fugindo dos meus. Não na empresa, eu continuei, mantendo a voz calma, embora por dentro eu estivesse gritando. No café. Hoje à tarde. Naquela rua tranquila onde ninguém do escritório vai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela abriu a boca para negar. Eu vi o impulso da mentira se formando nos lábios dela, mas ela desistiu. Ela viu nos meus olhos que eu sabia. Ela baixou a cabeça, olhou para as próprias mãos. Você me seguiu? Ela perguntou, num sussurro. Eu precisava saber se estava ficando louco, respondi. E agora eu sei que não estou. O que está acontecendo? E não minta para mim. Por favor. Pelo menos agora, me dê a verdade. Ela começou a chorar. Coro silencioso, dolorido. Não é o que você está pensando, ela disse entre soluços. Eu juro, não é o que parece. Eu ri, uma risada seca. Sem humor não é o que parece? Eu vi vocês. Vi as mensagens. Só nós dois. Encontros escondidos. Ele te segurando pelo braço. O que mais falta eu ver? Ela levantou a cabeça, os olhos vermelhos, e disse algo que me desarmou completamente. Ele não é meu amante. Ele está me chantageando. Eu fiquei paralisado. Chantagem. Aquilo não fazia sentido. Como assim chantageando? Com o quê? Minha mente girou. Será que era outra mentira para cobrir a traição? Mas o medo no rosto dela parecia real demais. Lembra daquele projeto grande no ano passado? Aquele que me garantiu a promoção, ela começou a explicar, a voz trêmula. Teve um erro grave nos números. Eu descobri depois que já tinha sido enviado para os investidores. Eu ia corrigir, ia avisar a diretoria, mas o Dante, ele disse que resolvia. Disse que ia cobrir meu erro. E ele cobriu. Mas agora... Ela parou, respirando com dificuldade. Agora ele diz que se eu não fizer o que ele quer, ele vai expor tudo. Vai dizer que eu fraudei os relatórios de propósito. Que eu desviei dinheiro. Ele tem e-mails falsos, provas plantadas, ele montou uma armadilha, e eu caí. Eu tentava processar as informações. Meu cérebro lutava para mudar a chave de traição amorosa para crime corporativo e assédio. O que ele quer de você? Perguntei, sentindo um novo tipo de raiva crescer, uma raiva protetora. Dinheiro? Informações? Ela negou com a cabeça. Não só isso. Ele quer companhia. Ele quer que eu esteja disponível. Ele me liga de madrugada, me obriga a ir a esses encontros para discutir estratégias, mas é só para mostrar que tem poder sobre mim. Ele nunca me tocou à força, mas a pressão psicológica, ele insinua, ele cerca. Ele diz que somos uma dupla perfeita e que eu devo tudo a ele. Eu me levantei, andando pela sala,
tentando controlar a vontade de ir até a casa desse sujeito e arrebentar a cara dele. Por que você não me contou? Eu perguntei, parando na frente dela. Por que passou por isso sozinha esse tempo todo? Ela me olhou com uma tristeza profunda. Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter errado no trabalho, vergonha de ter deixado ele me ajudar daquele jeito sujo, vergonha de ser fraca. E medo. Medo de que você achasse que eu estava dando motivo. Medo de envolver você nisso e ele prejudicar sua carreira também. Ele tem contatos, ele conhece todo mundo. Eu me ajoelhei na frente dela, segurei as mãos dela. Estavam geladas. Olha para mim, eu disse. Nós vamos resolver isso. Mas acabou o segredo. Acabou o medo. Amanhã, nós vamos na polícia. Vamos no RH da empresa. Vamos onde for preciso. Ela balançou a cabeça freneticamente. Não. Você não entende. Ele disse que se eu abrir a boca, ele destrói minha vida. Eu posso ser presa por fraude. As provas que ele tem parecem muito reais. Então vamos deixar ele vencer? Perguntei, incrédulo. Vamos deixar ele continuar te torturando, te ligando de madrugada, te encontrando em cafés escondidos? Ela não respondeu. Apenas chorou mais. Eu a abracei ali, no meio da sala, sentindo o corpo dela tremer. A traição não era física, era emocional, mas de um jeito distorcido. Ela não tinha me traído com o corpo, mas tinha entregado a paz dela, a nossa paz, nas mãos de um sociopata. E eu, cego pelo ciúme, demorei meses para ver que ela estava se afogando. Naquela noite, não dormimos. Ficamos conversando, montando a linha do tempo, tentando achar uma saída. Ela me mostrou as mensagens antigas, as que não tinha apagado. Eram nojentas. Manipuladoras. Lembre-se de quem te colocou aí. Seria uma pena perder tudo por um orgulho bobo. Estou com saudade da nossa parceria. Vamos jantar? Ler aquilo me dava náuseas. Como alguém podia ser tão sádico? E como eu pude confundir o pânico dela com paixão? A culpa começou a me corroer. Eu a julguei. Eu a segui. Eu desconfiei do caráter dela, quando ela estava sendo vítima. Mas a madrugada trouxe uma nova virada. Enquanto revisávamos os arquivos no laptop dela, tentando achar alguma prova contra ele, o celular dela tocou. Era ele. 3 da manhã. O nome Dante na tela parecia brilhar como um sinal de perigo radioativo. Ela olhou para mim, apavorada. Não atende, eu disse. Atende, ela sussurrou. Se eu não atender, ele desconfia. Ele sabe que estou acordada. Ele sempre sabe. Ela atendeu e colocou no viva voz. Eu prendi a respiração. Alô, a voz dela saiu trêmula. Oi, querida. A voz dele era suave, calma, o que tornava tudo mais assustador. Desculpe ahora. Só queria avisar que a reunião de amanhã foi adiantada. Eu soube que seu noivo não foi trabalhar hoje. Espero que não seja nada grave. Seria chato se ele começasse a ter problemas pessoais, não acha? Ele sabia. Ele sabia que eu tinha faltado. Ele provavelmente sabia que eu tinha seguido o táxi. Ele estava nos vigiando. Um arrepio frio percorreu minha espinha. Não era apenas chantagem no trabalho. Era perseguição. Nós não estávamos lidando com um chefe abusivo comum. Estávamos lidando com alguém obsessivo, que tinha controle sobre cada passo nosso. Ele desligou sem esperar resposta. O som de tututu ecoou na sala silenciosa como uma contagem regressiva. Ele sabe, eu disse, minha voz saindo rouca. Ele sabe que eu sei. Ela me olhou, os olhos arregalados de pânico. Eu te disse. Ele tem olhos em todo lugar. O porteiro do prédio, o segurança da empresa, ele compra as pessoas. Naquele momento, percebi que a situação era muito mais perigosa do que imaginávamos. Ir à polícia sem provas concretas seria arriscado. Ele poderia virar o jogo antes mesmo de abrirmos a boca. Precisávamos ser mais espertos. Precisávamos de um plano. E precisávamos agir rápido, antes que ele decidisse cumprir as ameaças. Você confia em mim? Perguntei a ela. Ela assentiu, apertando minha mão. Então vamos jogar o jogo dele. Só que dessa vez, nós vamos ditar as regras. Nos dias que se seguiram, a nossa casa se transformou em um quartel-general silencioso. Não havia gritos, não havia acusações. Apenas medo e estratégia.
Eu olhava para ela e não via mais a noiva radiante que planejava o casamento. Via uma mulher quebrada, tentando juntar os cacos da própria dignidade enquanto mantinha uma fachada de normalidade para o mundo exterior. E, ironicamente, foi essa vulnerabilidade que nos reconectou de uma forma estranha. A confiança estava trincada, sim, mas a sobrevivência nos uniu. Eu precisava salvá-la para nos salvar. O plano era arriscado. Jogar o jogo dele significava dar corda para ele se enforcar. Precisávamos de provas de que a relação não era consensual, de que havia coação. Isso significava que ela teria que continuar encontrando com ele. Teria que continuar respondendo às mensagens. E eu teria que assistir a tudo, engolindo o ciúme e a raiva, sabendo que cada sorriso forçado dela para ele era uma facada no meu orgulho, mas um passo necessário para nossa liberdade. Instalamos um aplicativo de gravação oculta no celular dela. Configuramos para gravar todas as chamadas, e, se possível, o áudio ambiente quando ela estivesse nos encontros. Eu comprei uma microcâmera, daquelas que parecem um botão de camisa, e costurei na bolsa que ela usava para trabalhar. Era amador, eu sei. Parecia coisa de filme ruim. Mas era o que tínhamos. A polícia precisava de algo concreto, algo que quebrasse a narrativa de ela uma funcionária instável que se apaixonou pelo chefe e agora está inventando histórias. Porque era exatamente isso que ele diria. Ele era o Dante, o executivo do ano, o homem de família. Quem acreditaria em nós? O primeiro teste veio rápido. 2 dias depois da nossa conversa, ele mandou mensagem. Jantar de negócios hoje à noite. Aquele restaurante francês que você adora. Vamos discutir seu futuro na empresa. Eu li a mensagem por cima do ombro dela e senti um gosto amargo na boca. Futuro na empresa. Uma ameaça velada, disfarçada de oportunidade. Você consegue fazer isso? Perguntei, segurando os ombros dela. Ela estava pálida, tremendo levemente. Eu preciso conseguir, ela respondeu, fechando os olhos por um segundo. Se eu não for, ele vai desconfiar. Ele vai soltar os documentos falsos. Eu não posso ir presa, amor. Eu não posso. Ela se arrumou. Colocou o vestido que ele gostava. Passou o batom que ele elogiou uma vez. Eu assisti a cada etapa desse ritual macabro com um nó na garganta. Era como ver sua mulher se preparando para o abate. Quando ela estava pronta, eu a abracei. Lembre-se, você não está sozinha lá. Eu vou estar ouvindo tudo. Se ele passar do limite, se ele tocar em você de um jeito que não deve, você sai. Dane-se o plano. Você sai e eu vou estar lá fora te esperando. Eu a deixei na porta do restaurante e estacionei o carro numa rua lateral, onde pudesse ver a entrada sem ser visto. Coloquei os fones de ouvido conectados ao sistema de transmissão de áudio da bolsa dela. O som era ruim, cheio de ruídos de talheres e conversas de outras mesas, mas então ouvi a voz dele. Você está linda, como sempre. A voz do Dante soou no meu ouvido, untuosa, confiante. Sente-se. Pedi aquele vinho que você gosta. Obrigada. A voz dela saiu baixa, tensa. Você parece nervosa. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, e eu pude imaginar o sorriso cínico no rosto dele. Seu noivo, ele ainda está doente? Ele está melhor, ela mentiu. Só, preocupada com o trabalho. Com aquele relatório. Ah, o relatório, ele riu. Uma risada curta e fria. Não se preocupe com isso, querida. Enquanto formos uma equipe, nada de ruim vai acontecer com você. Eu já disse. Eu cuido de tudo. Mas, equipes precisam de lealdade. E ultimamente, sinto você um pouco distante. Meu sangue ferveu. Ele estava testando o terreno. Ele queria ver até onde podia puxar a coleira. Eu não estou distante, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Só estou cansada. A pressão. Pressão é bom, ele a interrompeu. Pressão transforma carvão em diamante. E você é meu diamante, não é? Lembra quando você chegou na empresa? Tímida, insegura. Quem te deu a mão? Quem te ensinou tudo? Fui eu. E agora, olha para você. Gerente. Um salário que seu noivo nem sonha em ganhar. Você me deve isso. Aquilo foi um soco no estômago. Ele não estava apenas chantageando com o crime, ele estava manipulando a autoestima dela. Ele estava se colocando como o criador dela. Você me deve isso. A frase ecoou na minha cabeça. Quantas vezes ele já tinha dito isso?
Quantas vezes ele fez ela se sentir pequena para depois se oferecer como a única salvação? Eu sei o que você fez por mim, Dante, ela disse, seguindo o roteiro que combinamos. E eu sou grata. Mas, o que você quer de mim agora? De verdade? Houve um silêncio. Ouvi o som de vinho sendo servido. Eu quero que você entenda seu lugar, ele disse, a voz mudando, ficando mais grave, mais perigosa. Você acha que pode ter essa vida perfeita, casar, ter filhos e esquecer quem te colocou lá? Não. Nós temos um pacto. E o pacto é vitalício. Enquanto eu estiver no topo, você está comigo. Se eu cair, você cai muito mais fundo. Isso é uma ameaça? Ela perguntou. Era a deixa. Precisávamos que ele verbalizasse a ameaça claramente. Não, querida. É uma promessa, ele respondeu suavemente. Mas vamos mudar de assunto. Tenho uma viagem semana que vem. Para a filial no litoral. Quero que você vá. Vamos passar o fim de semana, alinhando estratégias. Viagem. Fim de semana. Zinhos. O coração dela deve ter parado, porque o silêncio no fone foi absoluto. O meu coração batia tão forte que achei que ele pudesse ouvir através da transmissão. Eu não sei se posso, ela gaguejou. Meu casamento está chegando, tenho provas de vestido, tenho. Cancele, ele cortou, seco. Ou cancele o casamento. A escolha é sua. Mas se você não for nessa viagem, na segunda-feira de manhã, a auditoria recebe uma denúncia anônima sobre aquele desvio de verba do ano passado. Com provas. Assinaturas suas. E-mails seus. Vai ser um escândalo lindo. Bingo. Ele tinha dito. Alto e claro. Se você não for, a auditoria recebe uma denúncia. Eu gravei aquilo. Salvei o arquivo em 3 nuvens diferentes enquanto ouvia. Minha mão tremia de adrenalina. Tínhamos a confissão da chantagem. Mas o que ele disse a seguir me gelou. E não pense que seu noivo vai ficar do seu lado quando souber que a noivinha perfeita dele é uma ladra. Ele vai te abandonar no primeiro minuto. Homens como ele são fracos. Eles querem a mulher troféu, não a mulher problema. Eu sou o único que aceita seus defeitos, porque eu sei usar eles. Ele estava tentando isolá-la de mim. Tentando fazer ela acreditar que eu a deixaria. E, por um momento terrível, me perguntei se ela acreditava nisso. Se ela olhava para mim e via um homem fraco, ou se via o único porto seguro que restava. Eu vou na viagem, ela disse, a voz morta. Ótima escolha, ele respondeu, o tom voltando a ser alegre e jovial. Agora, coma. A comida vai esfriar. O jantar acabou. Ele a levou até o táxi. Não tentou beijá-la, apenas apertou a mão dela de um jeito demorado demais. Quando ela entrou no meu carro, 2 ruas depois, ela desabou. Chorou como uma criança, soluçando, tremendo incontrolavelmente. Eu a abracei, deixei que ela molhasse minha camisa com lágrimas e maquiagem borrada. Conseguimos, eu sussurrei no ouvido dela. Nós temos a gravação. Ele acabou de assinar a sentença dele. Mas ela não parecia aliviada. Ela olhou para mim com olhos de terror puro. Ele vai saber. Se formos à polícia, ele vai saber antes de prenderem ele. E ele vai cumprir a promessa. Ele vai destruir tudo. Não vai dar tempo, eu garanti, tentando passar uma confiança que eu mesmo não sentia 100%. Amanhã de manhã, vamos direto para a Delegacia de Crimes Cibernéticos. Tem um contato lá, um amigo do tempo da faculdade. Ele vai ouvir isso. Chantagem, extorsão, assédio moral e sexual. É crime inafiançável se provarmos o risco iminente. E a viagem? A viagem é a prova da coação contínua. Fomos para casa, mas a sensação de vitória era frágil. A gravação era uma arma, mas o Dante era um monstro perigoso. E monstros encurralados são os mais letais. Naquela madrugada, enquanto ela finalmente dormia, exausta pelo estresse, eu fiquei acordado ouvindo o áudio de novo e de novo. A voz dele me dava nojo. Mas havia algo mais. Um detalhe que eu tinha deixado passar no calor do momento. Ao fundo, durante o jantar, ouvi uma outra voz. Distante, mas familiar. Alguém cumprimentando Dante. Boa noite, doutor Dante. Tudo certo com a remessa? E a resposta dele, abafada, como se ele tivesse coberto o microfone ou se afastado. Tudo certo. Mas fale baixo. As paredes têm ouvidos.
Remessa. Que remessa? Eles trabalhavam numa empresa de consultoria financeira. Não lidavam com produtos físicos. Remessa de quê? Dinheiro? Documentos. Ou algo pior. Voltei o áudio. Aumentei o volume. Isolei o ruído de fundo. Tudo certo com a remessa? A voz que perguntou. Eu conhecia aquela voz. Era o segurança do nosso prédio. O mesmo segurança que sorria para mim toda manhã. O mesmo que sabia exatamente que horas eu saía e que horas eu voltava. Um frio glacial percorreu meu corpo. Ele tem olhos em todo lugar, ela tinha dito. Eu achei que fosse metáfora. Achei que fosse paranoia. Mas não era. O porteiro, o segurança, eles estavam na folha de pagamento dele. Ele não estava apenas vigiando ela no trabalho. Ele estava vigiando nossa casa. Nossa vida. Levantei da cadeira num pulo e fui até a janela. Olhei para a guarita lá embaixo. O segurança estava lá, falando ao celular, olhando para cima. Olhando para nossa janela. Ele sabia que eu estava acordado. Ele sabia que estávamos tramando algo. O jogo tinha mudado. Não era mais apenas sobre salvar o emprego ou a reputação dela. Agora, era sobre sobreviver. Acordei ela. Temos que sair daqui, eu disse, jogando roupas numa mala. O quê? Agora? São 3 da manhã, ela disse, confusa, assustada. Ele sabe. O segurança é dele. Eles sabem que estamos acordados. Eles sabem que eu não estou doente. Temos que sair antes que amanheça. Não esperamos o elevador. Descemos 6 andares de escada, com as malas na mão, coração na boca. Saímos pela garagem dos fundos, agachados entre os carros, evitando as câmeras. Entramos no meu carro e saímos cantando pneu, sem olhar para trás. Enquanto dirigíamos pela cidade vazia, a caminho de um hotel barato do outro lado da cidade, o celular dela tocou. Dante. Eu atendi. Indo viajar tão cedo, casal, a voz dele era pura zombaria. Espero que tenham feito as malas direito. Porque vocês não vão voltar para casa tão cedo. A voz dele no telefone era o som de um pesadelo que se recusava a terminar. Não vão voltar para casa tão cedo. A frase batia nas paredes da minha mente, ecoando junto com o ronco do motor enquanto eu cortava a cidade adormecida. Eu não respondi. Desliguei o celular na cara dele. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o aparelho. Quem era? Ela perguntou, embora já soubesse. Ele, respondi, sem tirar os olhos da estrada. Ele sabe que saímos. Ele sabe de tudo. Ela encolheu no banco do passageiro, abraçando os próprios joelhos. Para onde vamos? Ela sussurrou. Eu não tinha um plano B. Eu tinha um plano A que acabava de explodir na nossa cara. O hotel barato do outro lado da cidade não parecia mais seguro. Se ele tinha o segurança do prédio na mão, quem mais ele tinha? Policiais? Motoristas de aplicativo? Recepcionistas de hotel? A paranoia, que antes parecia loucura, agora era nossa única defesa. Não vamos para o hotel, decidi, girando o volante bruscamente para pegar a saída da rodovia que levava ao interior. Vamos para a casa da minha tia, na serra. Ninguém sabe daquele lugar. Nem eu vou lá há anos. Não tem sinal de celular, não tem internet. É um buraco negro no mapa. É perfeito. Dirigimos por 4 horas. A cidade ficou para trás, substituída por estradas escuras, neblina e árvores que pareciam fantasmas na luz dos faróis. O silêncio dentro do carro era pesado. Não havia música, apenas o som dos pneus no asfalto e nossas respirações descompassadas. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de um cinza azulado triste, chegamos. A casa era velha, de madeira, cheirando a mofo e abandono, mas naquele momento, parecia o castelo mais seguro do mundo. Entramos e trancamos a porta com todas as chaves possíveis. Empurrei um sofá velho contra a entrada. Só então, permiti que meus músculos relaxassem, o que foi um erro, porque o cansaço bateu como uma marreta. Caímos no colchão empoeirado da sala e dormimos, um sono inquieto, cheio de sonhos onde telefones tocavam sem parar e olhos nos observavam pelas janelas. Acordei com o som de pássaros. Por um segundo, esqueci onde estava. Olhei para o lado e vi o rosto dela, sujo de rímel, os cabelos embaraçados, mas dormindo. A realidade voltou com força total. Estábamos fugindo. Do chefe dela.
De um homem que eu admirava profissionalmente até semana passada e que agora eu sabia ser um predador calculista. Levantei devagar para não acordá-la e fui até a cozinha. Não havia comida. A água da torneira saiu marrom antes de ficar límpida. Bebi assim mesmo. Precisava pensar. Nós tínhamos a gravação. A viagem para a serra era para ganhar tempo, não para viver ali para sempre. Precisávamos fazer aquela gravação chegar às pessoas certas. Mas quem eram as pessoas certas? A polícia local? E se ele tivesse influência lá? A internet. Jogar tudo nas redes sociais? Era uma opção nuclear. Destruiria a reputação dele, sim, mas também a dela. E ele tinha os documentos falsos. Se jogássemos sujo, ele jogaria mais sujo ainda. Ele poderia alegar que a gravação era montagem, inteligência artificial, qualquer coisa. Precisávamos de me. Precisávamos de uma prova irrefutável de que os documentos eram falsos. Voltei para a sala. Ela estava acordada, sentada na cama, olhando para o nada. E agora? Ela perguntou, a voz rouca. Agora nós vamos virar o jogo, eu disse, sentando ao lado dela. Ele acha que estamos com medo. E estamos. Mas ele cometeu um erro. Ele nos subestimou. Ele acha que eu sou o noivo fraco e você a funcionária frágil. Vamos usar isso. Como? Ela perguntou, sem esperança. Ele disse que tem e-mails seus. Assinaturas suas. Mas você não assinou nada, certo? Não fisicamente, ela respondeu. Mas ele tem minha assinatura digital. Ele tem minha senha. Eu confiava nele, lembra? Ele pediu minha senha uma vez para adiantar uma aprovação enquanto eu estava de férias. Eu o dei. Eu fechei os olhos, frustrado, mas não disse nada. Culpar não adiantava agora. Ok. Ele usou sua senha. Isso deixa rastro. Log de acesso. IP. Se ele acessou da máquina dele ou da casa dele, usando sua conta, temos como provar que não foi você. Mas para isso precisamos acessar o servidor da empresa, ela disse. E meus acessos devem ter sido cortados assim que ele percebeu que fugimos. Talvez não, eu disse, uma ideia maluca se formando. Ele quer que você vá na viagem, lembra? Ele quer manter a aparência de normalidade. Se ele cortar seu acesso, ele admite que há um problema. Ele é arrogante. Ele acha que você vai voltar rastejando com medo. Aposto que seu acesso ainda funciona. Ela pegou o laptop que tinha trazido na mochila. Abriu. A tela iluminou o quarto escuro. O sinal de Wi-Fi não existia ali, claro. Precisamos de internet, eu disse. Temos que descer até a cidade mais próxima. É arriscado, mas é a única chance. Fomos até uma pequena lanchonete de beira de estrada, uns 20 quilômetros dali. Ela colocou um boné meu, óculos escuros. Eu fiquei no carro, vigiando a entrada, enquanto ela entrava com o laptop. 10 minutos. 20. Meia hora. Eu roía as unhas, olhando cada carro que passava. Será que ele tinha rastreador no meu carro? Será que o celular dela, mesmo desligado, emitia sinal? A paranoia era minha nova companheira constante. Finalmente, ela saiu. Correu para o carro, entrou batendo a porta, respirando ofegante, mas com um brilho nos olhos que eu não via há dias. Consegui, ela disse, abrindo o laptop no colo enquanto eu arrancava com o carro. O acesso ainda estava ativo. E ele foi descuidado. Muito descuidado. O que você achou? Perguntei. O log de acessos. No dia em que os e-mails fraudulentos foram enviados, eu estava em um voo para visitar meus pais. Tenho o cartão de embarque. Tenho fotos no aeroporto. E o IP que acessou minha conta é o IP da casa de praia dele. O mesmo IP que ele usa para acessar o e-mail pessoal dele. Eu printei tudo. Baixei os logs. Baixei os e-mails originais que mostram os números reais antes da alteração. Eu dei um soco no volante e gritei. Um grito de alívio, de raiva liberada. Nós pegamos ele. Temos a prova da fraude e a prova da chantagem. Mas tem mais, ela disse, e o tom de voz dela me fez tirar o sorriso do rosto. Eu achei uma pasta nos rascunhos do e-mail dele. Uma pasta que ele provavelmente achou que ninguém veria, porque estava dentro da minha conta, como se eu tivesse criado. Tinha fotos. Fotos de quê? Perguntei, sentindo o estômago gelar novamente.
Fotos minhas, ela disse, a voz sumindo. Fotos tiradas de longe. Na rua. No mercado. Fotos nossas, jantando em casa, tiradas da janela. E fotos de outras mulheres. Mulheres da empresa. Ex-funcionárias. Algumas com anotações. Alvo 1, alvo 2, descartada. Ponto. Eu parei o carro no acostamento. O mundo girou. Não era só sobre ela. Era um padrão. Ele era um predador em série. Ele escolhia mulheres vulneráveis, criava situações de dependência, chantageava e, quando cansava ou quando elas reagiam, ele as descartava. O que significa descartada? Perguntei, com medo da resposta. Eu não sei, ela chorou. Mas uma das meninas, a estagiária do ano passado, ela pediu demissão de repente e sumiu. Disseram que ela voltou para a cidade natal com depressão. Será que ele... Não precisávamos terminar a frase. Sabíamos que estávamos lidando com algo muito maior do que imaginávamos. Tínhamos em mãos provas que poderiam derrubar não só um executivo, mas revelar uma teia de abusos que durava anos. Temos que ir à polícia agora, eu disse. Com isso tudo, eles não podem nos ignorar. Temos os logs, a gravação, o histórico de perseguição. Mas e se ele tiver gente na polícia? Ela insistiu no medo. Então vamos para a imprensa, decidi. Tenho uma prima que é jornalista investigativa em um jornal grande da capital. Ela não vai se vender. Ela odeia caras como ele. Vamos mandar tudo para ela. Se a história sair no jornal, a polícia vai ser obrigada a investigar, e ele não vai ter como abafar. Voltamos para casa na serra apenas para pegar o resto das coisas. Não podíamos ficar parados. A estrada era nossa única segurança. Enquanto dirigíamos de volta para a capital, o telefone dela, que tínhamos ligado apenas para baixar os dados e esquecido de desligar, tocou. Dante. De novo. Atende, eu disse, com uma calma fria que eu não sabia que tinha. Coloca no viva voz. Vamos dar a ele a corda final para se enforcar. Ela atendeu. Alô, disse ela, a voz mais firme dessa vez. Onde vocês estão? A voz dele não era mais suave. Era pura fúria. Eu fui no apartamento. Veio. O porteiro disse que vocês saíram de madrugada. Vocês acham que podem fugir de mim? Vocês não têm ideia com quem estão lidando. Nós sabemos exatamente com quem estamos lidando, Dante, eu respondi, entrando na conversa. Um covarde que precisa criar armadilhas para se sentir poderoso. Um fracassado que precisa de chantagem para ter uma mulher por perto. Houve um silêncio do outro lado. Silêncio perigoso. Ah, o noivo valente resolveu falar. Ele riu, mas a risada era nervosa. Você acha que sabe de alguma coisa? Você é um nada. Eu posso acabar com a sua vida com um estalar de dedos. Eu posso fazer você perder seu emprego, sua casa, sua liberdade. Eu posso plantar drogas no seu carro, posso fazer parecer que você bateu na sua noiva. As possibilidades são infinitas. Continue falando, eu disse. Estou adorando ouvir sua criatividade. Você acha que está gravando? Ele gritou agora. Grave. Mostre para quem quiser. Eu tenho juízes no meu bolso. Eu tenho delegados jantando na minha casa. Ninguém toca em mim. E quando eu encontrar vocês, e eu vou encontrar, vocês vão desejar nunca ter nascido. Ele desligou. Eu olhei para ela. Ela estava tremendo, mas sorria. Um sorriso nervoso, mas real. Ele confessou, ela disse. Ele confessou a corrupção. Os juízes. Os delegados. Ele entregou a rede de proteção dele. Ele perdeu o controle, eu concordei. O ego dele foi maior que a inteligência. Ele se acha intocável, e é isso que vai derrubá-lo. Chegamos à capital no final da tarde. Fomos direto para o escritório da minha prima. Ela nos recebeu numa sala fechada, sem celulares, sem janelas para a rua. Ouvimos os áudios. Vimos os documentos. O rosto dela foi mudando de ceticismo para choque, finalmente, para determinação profissional. Isso é dinamite pura, ela disse. Se publicarmos isso, a empresa dele vai derreter na bolsa em minutos. A pressão vai ser insana. Eles vão ter que demiti-lo para salvar a imagem. E sem a proteção corporativa, ele é só um homem rico com muitos inimigos. Preparamos a matéria. Levou a noite toda.
Checamos fatos, borramos rostos de outras vítimas nas fotos, editamos os áudios para proteger a identidade dela. Na manhã seguinte, a bomba estourou. A manchete era garrafal: o preço do sucesso. Executivo de ponta acusado de rede de chantagem e assédio sexual. O telefone da minha prima não parava de tocar. O nosso, mantivemos desligado. Assistimos pela TV de um quarto de hotel seguro, pago pelo jornal. A imagem do prédio da empresa cercado de repórteres. A polícia entrando, não a polícia local, mas a federal, acionada pela repercussão do caso e pelas denúncias de corrupção no judiciário. Vimos o Dante sair algemado. Ele tentava esconder o rosto com um paletó, mas deu para ver. Ele não parecia mais o gigante intocável. Parecia pequeno. Fragile. Um homem comum sendo levado para a delegacia. Ela chorou. Dessa vez, de alívio. O pesadelo tinha acabado. Ou pelo menos, a parte do monstro tinha acabado. Agora, tínhamos que lidar com os escombros que ele deixou na nossa vida. Mas a história não termina com as algemas. A vida real não tem felizes para sempre instantâneo. Nos meses seguintes, tivemos que depor inúmeras vezes. A empresa tentou nos processar por vazamento de dados, mas recuou com a pressão pública. O julgamento foi longo, sujo. A defesa dele tentou pintar minha noiva como uma oportunista, uma sedutora. Foi doloroso ver a vida dela exposta, dissecada. E nós? O nosso relacionamento? A confiança é como aquele copo quebrado da analogia. Você pode colar os pedaços, mas as cicatrizes das rachaduras sempre estarão lá. Houve noites em que eu olhava para ela e lembrava das fotos, das mensagens. Houve noites em que ela olhava para mim e via o homem que duvidou dela no começo. Nós tentamos. Fizemos terapia. Viajamos. Tentamos reencontrar aquele casal de 6 meses atrás. Mas aquele casal não existia mais. Eles morreram naquela noite de chuva, quando a primeira notificação brilhou na tela. 1 ano depois de tudo, sentados na sala do nosso apartamento, que agora parecia grande demais e silencioso demais, tivemos a conversa final. Eu te amo, ela disse, com lágrimas nos olhos. Você me salvou. Eu nunca vou esquecer isso. Eu também te amo, respondi, segurando a mão dela. Mas, amor não é o suficiente para apagar o que vimos. O que vivemos. Decidimos nos separar. Não com briga, não com ódio, mas com uma tristeza mansa, de quem sabe que a guerra acabou, mas a casa foi bombardeada demais para ser habitada novamente. Ela se mudou para outra cidade, recomeçou a carreira. E fiquei. Às vezes, ainda acordo de madrugada, suando, achando que ouvi o telefone tocar. Achando que ouvi a voz dele. Mas é só o silêncio. A verdade nos libertou, sim. Mas a liberdade tem um preço alto. E nós pagamos com o nosso nós. Mas sabe de uma coisa? Vendo ela hoje, feliz, livre, sem medo, valeu a pena. Porque a maior prova de amor que eu podia dar não era ficar com ela para sempre. Era libertá-la do monstro, mesmo que isso significasse libertá-la de mim também. E você? Se estivesse no meu lugar, teria feito o mesmo? Teria lutado contra um sistema inteiro por alguém que quebrou sua confiança? Ou teria ido embora na primeira mensagem suspeita? A resposta parece fácil agora. Mas quando a notificação brilha no escuro do seu quarto, acredite, nada é simples. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer. A questão é, você está pronto para o que ela vai destruir quando chegar?